Olá, eu sou Tatiane Santarém e estou gravando este vídeo para a disciplina Literatura da Amazônia e vou falar para vocês sobre o conto de Inglês de Souza, importante intelectual brasileiro, fundador da Academia Brasileira de Letras, e esse conto está inserido no livro Contos Amazônicos, último livro de ficção do autor. O conto escolhido para partilhar com vocês é o conto O Voluntário, que fala sobre uma história de uma senhora ribeirinha que tinha um filho e ela vivia das atividades tecelãs e esse filho era a maior riqueza da vida dela. Só que por inveja de um mulato, né, que tinha muita inveja porque o rapaz era um rapaz bondoso, um rapaz caridoso, um rapaz que tudo para ele dava certo. Então ele armou uma armadilha e fez para que esse rapaz fosse convocado para a guerra, né? E leva ele para a cidade. Ela, depois de uma grande luta, ela fica jogada no terreiro, né? E adoece, depois ela é cuidada por uns vizinhos portugueses, mas quando ela se recupera, ela vai para a cidade de Alenquer, encontra um advogado, o qual ela conhecia há muito tempo, que provavelmente esse advogado seja o Inglês de Souza, porque é o narrador da história, e ele se apieda e tenta ajudar essa senhora e esse rapaz. No entanto, ele não consegue, porque a justiça não faz nada por ele, e ele acaba sendo enviado para a guerra. E ela fica jogada nas ruas da cidade e acaba ficando louca. Então, esse conto ele é uma narrativa é uma narrativa ele é uma narrativa e drama, tá? Tem uma relação íntima com a história. É um conto recheado de crítica social, que deixa transparecer a insatisfação do autor com a realidade política e social em que vive na época. Nessa obra, a gente verifica que tudo gira em torno da ironia, né? O próprio título é uma ironia, né? O Voluntário. É uma crítica de ações militares que aconteciam na época no país e com isso refletia na população brasileira. Esse texto ele reflete a crueldade com que eram recrutados os homens que participavam da guerra. Então, a gente verifica bastante essa crítica, né? Porque em certos trechos do conto a gente percebe a revolta dele em relação a isso. Algumas situações no texto representam também a identidade da Amazônia. Está ali contido o modo de vida, o ambiente em que os ribeirinhos vivem, a população ribeirinha. Então, dentro do texto, a gente percebe a intimidade do ribeirinho com o local em que vive. Está totalmente ligada à figura do Pedro, por ele ser uma pessoa boa de coração, um indivíduo formado basicamente por um lugar no qual está inserido. Ou seja, tem essa ideia, porque por ele ser bom, ele é assim consequente do local onde ele vive. Também traz a mitopoética, o conto traz a mitopoética e descreve a contemplação do ribeirinho com a natureza. Então, com a paisagem local, com os mitos existentes nas suas crenças, quando fala sobre o Saci-Pererê, sobre a Mãe d'Água, tá? Então, dentro do conto, a gente percebe essa íntima relação do ribeirinho com a natureza. É também socioantropológico, porque é uma narrativa de denúncia social. Então, percebe-se a insatisfação do autor com a situação em que vive. Traz um medo, o pavor, o desconhecido para a sociedade, porque essa situação reflete dentro da sociedade brasileira dessa época. Então, os ribeirinhos eles tinham pavor de serem convocados para a guerra. E com isso eles fugiam, eles trocavam suas vidas
aos fazendeiros e aos senhores de engenho. Então, eles vendiam sua força de trabalho, eles vendiam a família, a dignidade deles. Então, para que eles não fossem convocados, porque eles sabiam que do outro lado o que esperava eles era a morte. Então, existia esse pavor da sociedade em relação a essa convocação. Então, o autor, ele relata, faz esse relato no conto com uma indignação. Enquanto estamos lendo o conto, a gente sente a indignação do autor por essa pressão e consequente, ele fala no texto que quem era chamado eram os pobres ribeirinhos, os ricos não eram chamados, porque eles faziam qualquer coisa para não serem chamados. Então, eles já tinham um esquema preparado para que não fossem chamados. Somente os filhos dos pobres. E quando fala no texto que lá alguns iam achando que iam ser heróis e outros iam tristes, cabisbaixos, sabendo também o que ia esperar lá do outro lado. Então, é um texto, é um conto que traz essa relação, essa identidade, esse sentimento também do ribeirinho em relação a essa situação que passava dentro do contexto social da época, né, histórica, que era a Guerra do Paraguai. Então, convido vocês a ler esse conto. É um conto muito interessante, é um primeiro conto de vários outros contos dentro do livro Contos Amazônicos, de Inglês de Souza.